tchau, bela tchau, tchau, tchau. Milano che bel fiore. A verdade é que o live está chegando. E o que é o live? É uma conferência de líderes de jovens do Brasil, de fora do Brasil, e sobretudo da cidade, do estado, onde a gente espera compartilhar com a liderança, com jovens, com pastores, a necessidade, com pais inclusive, pais devem se inscrever no live, a necessidade de aproximarmos da realidade da turma. E a verdade é que não poucos jovens, é verdade também que muitos adultos, um dos assuntos do dia, do tempo, desses últimos meses, tem sido a Casa de Papel. Não precisa levantar a mão quem já viu. Quem já viu tudo, não vou contar detalhes, não vou mostrar aqui como é que termina a série Casa de Papel. Mas o que é a Casa de Papel? É um assalto à Casa da Moeda na Espanha. É uma obra de ficção muito fantástico na Netflix. Eu estava pregando no carnaval num congresso em João Pessoa, na Paraíba. Quando eu cheguei lá, a juventude estava vestido assim. Eu falei, que isso? Eu entrei no estudo da Netflix, eles disseram, não, o tema hoje é Netflix. Eu falei, puxa vida. E eu corri para ver o restante da série, porque tem muitas lições, muitos princípios bíblicos ilustrados ali. Nós vivemos numa realidade onde não só a juventude vem sendo assaltada. A verdade é que as estratégias do professor lá da série, do cara que formula, cria o roubo, e o que a turma faz, tem muito a ver com lições que nós precisamos aprender a aplicar para que possamos não sermos saqueados pelo inferno. Então eu quero começar lendo um texto da Bíblia, que está lá em João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Podemos ler juntos? Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo é que está dizendo. E Jesus Cristo, ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele está se referindo a Satanás. É bem verdade que não dá muito ibope, muitos fogem dessa ideia nos dias de hoje. Mesmo os cristãos e mesmo pessoas religiosas estão fugindo dessa realidade. Nós não queremos dar ibope a ele, é certo. Nós não queremos dar ibope a ele, mas ele existe. O diabo existe, e ele é ladrão. É ladrão da esperança, é ladrão da paz, é ladrão da juventude, do vigor da juventude. Ele é ladrão da fé, ele é ladrão da união, ele é ladrão da unção. A Bíblia está dizendo, e nesse texto Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar, antes de matar. Se você viu o texto, volte o texto aí na tela, ele antes de matar, ele quer roubar. E ele quer depois então destruir de vez. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, eu não creio que toda essa lama de imoralidade, eu não creio que toda essa corrupção, que toda essa destruição de famílias,
Isso tem a ver só com a inteligência humana, ou a vontade humana, seja lá como você queira chamar. Eu não duvido que há uma força do mal agindo. Esses espíritos que caíram do céu, 1/3, Lúcifer e os seus anjos, têm atuado no mundo inteiro para que isso de fato se torne cada vez mais comum nos nossos dias. Não falamos muito nisso, mas vou insistir: o diabo existe. E o diabo, ele quer matar, roubar, matar e destruir. E nesse filme, A Casa de Papel, quando mostra um bando de ladrões invadindo a Casa de Papel, sequestrando pessoas e para fazer um grande assalto, algumas verdades são ilustradas ali que tem tudo a ver com os ensinamentos da Bíblia, algumas estratégias que eu queria que você observasse, prestasse atenção. Primeiro, a primeira delas está aí na tela, que fica bem claro, tanto no filme, como na ação do diabo na história, e o filme ilustra isso, que aqueles ladrões do filme, quem viu a série, eles não estão brincando. Eles não estão brincando. A verdade é que o líder da quadrilha, na série Casa de Papel, ele planeja durante um bom tempo todo o assalto. Ele monta o plano A, plano B, plano C, mas a verdade é que eles têm a plena consciência que ele vai sair livre dali. E se ele não acreditasse que iria sair livre dali, ele não teria montado toda a estrutura. Ele acredita que vai sair bem. Então, ele não está brincando ali na série de fazer um roubozinho, assim como o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não está brincando de ser diabinho, de ser tentadorzinho, de ser malignozinho. O diabo não está brincando de ser um ladrãozinho. Não! Ele é mau, mas não cutuque o leão com vara curta. Não brinque com o mal, porque o diabo te assalta, te massacra, te destrói, arregaça a sua casa. Não brinque. O que ele está fazendo no Brasil, o que ele está fazendo em tantos povos pelo mundo afora, o que ele está fazendo com a família, o que ele está fazendo com a moral, ele vai fazer, ainda mais, se nós não levantarmos e resistirmos. Ele não está brincando de ser demônio. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, diz assim, podemos ler juntos, Apocalipse 12, 12, pois isso, festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Vamos juntos? Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Continue o texto, ou vai até aí. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que é que a Bíblia, nós queremos ouvir a voz de Deus, e Deus está dizendo, tem alguém que quer te sacanear, matar, roubar, matar e destruir. E esse alguém, a primeira consideração, e quem assistiu a série ou quem não assistiu, na hora que for assistir, vai ver que a turma lá não está brincando. Eles planejaram, eles armaram. E diz esse texto da Bíblia que o diabo também não está brincando. Quanto mais ele sabe que o tempo dele está terminando, ele está com grande cólera. Deixa eu te falar, o diabo hoje, ele está mais feroz do que quando ele foi lançado para fora do céu. Não é o que está escrito aí? O diabo hoje, ele está com mais cólera, com mais raiva da igreja, dos cristãos, da juventude, da família, do que quando ele foi lançado fora do céu. Diz a Bíblia, grande cólera, porque ele sabe que o dia da prisão final dele está chegando. E ele será derrotado para sempre, para sempre e para sempre. E sabendo que ele será derrotado, então ele está tentando de tudo para destruir aquela menina, aquela adolescente,
para fazer com que aquele rapazinho seja um prostituto, para fazer com que o outro seja um traficante, para acabar com a sua casa. Ele sabe que se ele não ganhar agora, não tem prorrogação, não tem disputa em pênalti. Ou ele ganha a nossa vida agora, ou ele ganha a minha vida agora, ou eu estarei salvo para sempre na glória dos céus. O diabo sabe disso. Ou ele ganha a sua vida agora, ou você estará para sempre do lado de Deus, na eternidade. Pouco tempo lhe resta. Então ele não está de brincadeira. E nessa série, A Casa de Papel, você vê que a quadrilha, o bando, eles não estão de brincadeira, eles estão lutando. Então não vamos brincar. A Bíblia diz lá em Atos dos filhos de Seva, um sacerdote, os filhos de um líder religioso, chegaram perto de um cara encapetado e disseram: sai, demônio. Aquelas palavras litúrgicas, religiosas, está amarrado. Ei, querido, o diabo não sai colocando Bíblia na cristaleira, não. Você pode encher sua cama de crucifixo, sua casa, besuntar de óleo. O diabo não está de brincadeira, ele não respeita isso. Ele não respeita a Bíblia na cristaleira, nem cruz na parede. Ele respeita Jesus Cristo no coração. Ele só respeita isso. Ou Jesus Cristo está aqui dentro. Não adianta falar palavras mágicas, evangeliqueis. Sai, está amarrado, está queimado. Ele ri e entra. Agora coloca Jesus Cristo no coração. E quando ele bater na porta, Jesus Cristo vai abrir. E quando Jesus Cristo abrir a porta, ele corre. Porque ele tem medo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora lá, machanga caela. Segunda coisa, a primeira é essa, que ele não está brincando de ser diabo, mas uma outra ilustração que vai o filme apresentar sobre essa questão do assalto é que ele tem um objetivo, uma das estratégias. Lá no filme, o professor, que é o cara que arquiteta o assalto, a Casa da Moeda, ele tem um plano de fazer com que os sequestrados se tornem aliados. Olha que meleca! Os sequestrados se tornem cúmplices. Inclusive, investe dinheiro. Ele diz: olha, se vocês nos ajudarem, nós pagamos. Inclusive, ele dá regalias. Ele põe o pessoal para trabalhar para ele. Isso tem muito a ver com a estratégia do diabo. A estratégia do diabo, que o diabo é mau, mas não é bobo. Ei, lá no filme, o cara seleciona os melhores. Porque palerma, pamonha, preguiçoso, vagabundo, mandrião, gente que não quer nada com nada, não presta nem para o capeta. O capeta é mau, mas não é bobo. Ele vai usar uma mulher, ele vai interessar por uma mulher que chega atrasado, sai mais cedo de um culto, não mexe com nada, não atrapalha em nada o inferno. Ele vai preocupar com um rapaz que está ali tentando fazer tererê no cabelo da menina, não está nem aí para nada. Ele vai preocupar com isso? Ele está preocupado com gente de oração, com gente de Bíblia, com gente de raça, de fé, de evangelização, com pessoal que vai ali na praia, ou vai pelas ruas falar que Cristo é o Salvador. Então o professor, ele junta os melhores de cada habilidade, e ele entra na Casa da Moeda para fazer com que a turma torne os seus cúmplices. E ele não mata os sequestrados. De início, ele trata todos bem, e ele os convida para servi-los. Deixa eu te falar. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o diabo, ele não mata muitas das pessoas que ele sequestrou. Ele coloca essas pessoas a serviço na casa do tesouro. Ele escolhe os melhores fofoqueiros e infiltra no meio da turma. Você está entendendo? Ele escolhe os melhores avarentos que existem, os mais não generosos, e coloca no meio da turma. Ele escolhe aqueles que têm facilidade de provocar desunião e coloca no meio da turma. E ele paga bem, ele tenta tratar bem, para que a pessoa fique para poder colaborar com o sequestro. Isso aparece no filme. Ele usa pessoas que são sequestradas para trabalharem para ele. Como ele tem usado muitas pessoas que ele sequestra, oprime, massacra, escraviza, que ele
cega e coloca essas pessoas para trabalhar para ele. E trabalhar aonde? Principalmente na força-tarefa, que vai tentar expulsá-lo da casa, da cidade, sobretudo do coração. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Mateus 24, verso 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, vamos ler juntos? O amor de muitos, de quase todos, esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor. O que ele está falando aqui? É que essas pessoas trabalhando para o inimigo, vai gerando esse esfriamento do amor. O diabo não se preocupa com o fato de você vir à igreja. Ele só quer que você não se torne um apaixonado por essa família. O diabo não tem nenhum problema com o fato de você falar que acredita em Deus e que você acredita em Jesus e que você acredita na ressurreição. Ele não tem nenhum problema com isso. Ele tem problema quando você ora. Ele tem problema quando você proclama fé e quando você vive a realidade do Evangelho. Nós fazemos isso. Ele não tem medo dos nossos projetos. Ele não se preocupa com nossas obras sociais. Ele treme quando oramos. Nós podemos dar muitas cestas básicas, isso não incomoda o inferno tanto quanto a oração. Nós podemos cantar bonito e termos uma programação bonita, isso não incomoda o inferno. Agora, quando nós levantamos e colocamos de pé como guerreiros, para, de fato, com as armas espirituais, repreendermos Satanás, aí ele treme, e aí ele fica furioso, porque o objetivo dele é esse, que o amor de muitos se esfrie. E eu estava lá atrás vibrando, vendo as galerias cheias, com tanta gente que mudou nesse final de ano, e por causa dessa porcariada toda no país, tanta gente teve que sair do país, e tem cadeiras espalhadas para todo lado, além da meninada lá embaixo, e eu estava dando glórias a Deus, porque o amor de muitos não esfriou, e não vai esfriar, e não vai esfriar. Ele não vai conseguir colocar os cavalos de Troia dele aqui no meio, ele não conseguirá fazer com que alguém aqui dentro trabalhe para ele, disseminando a desunião, disseminando a confusão, disseminando a rebeldia. Não conseguirá. Apesar do amor de muitos esfriar, mas nós estaremos lutando contra isso. Há uma outra verdade, e que eu quero que você preste atenção, é que você vai ver na série que o professor, o arquiteto do assalto à Casa da Moeda, ele usa de uma alta tecnologia para saber dos detalhes, de tudo que está acontecendo, equipamentos que apavoram, porque ele consegue antecipar o ato da frente policial, ele consegue saber de tudo através de meios tecnológicos avançadíssimos. Você vai ver equipamentos sendo usados que você já viu, talvez. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo também sabe. O diabo não é onisciente. O diabo não sabe todas as coisas. Ele não sabe o que Deus tem preparado para você e nem para mim. E ele não sabe como é que será o meu amanhã. Mas ele sabe do meu hoje e do meu ontem. Porque ele é um guarda que não dorme. Vou repetir, o diabo não é onisciente, ele não sabe tudo. Mas o diabo sabe do meu ontem e do meu hoje. Ele não sabe do meu amanhã. Mas sabendo do meu ontem, ele gera culpa. Sabendo do meu hoje, ele gera pressão. E aí, então, ele usa de todo esse conhecimento para tentar me enfraquecer e me fazer desistir. E para te fazer desistir. Veja o que diz lá em 1 Pedro 5, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que prova essa verdade. Vamos ler juntos? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. O diabo anda onde? No inferno. O diabo está onde? Diz a Bíblia. Tanto de católico como de protestantes. A Bíblia diz que o diabo existe e que ele anda ao derredor. Isso significa, Deus está ao redor, mas ele está ao derredor.
E assim como Deus não dorme, ele não dorme, porque ele quer uma brecha para entrar. Disse Deus uma vez a ele: diabo, de onde você vem? E ele diz: de rodear a terra. E Deus disse: viste o meu servo Jó? Jó capítulo 1. E ele disse: é claro que eu vi Jó, eu estou de olho no Jó, eu quero pegar aquele cara, porque se eu consigo Jó, eu consigo uma família, eu consigo uma cidade, aquele cara é formador de opinião. Se eu entro no coração e na casa de Jó, eu arrebento com uma história, com a história de muita gente. Viste o meu servo Jó? O diabo disse: eu estou de olho, mas o Senhor colocou uma cerca ao redor dele, o que eu posso fazer? Deus disse: eu vou abrir um pedaço da cerca, tenta pegar esse cara para você ver, esse cara é meu, eu confio nele, eu sei que ele não joga água fora da bacia. E o inimigo pelejou, mas não conseguiu, ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu, e o inimigo pelejou. A verdade é que ele tem esse conhecimento, e ele vai pelejar. E em quarto lugar, a verdade é o seguinte: uma das propostas maiores dele é cauterizar a mente. No filme, o professor tenta julgar a opinião pública a favor dos bandidos, e os bandidos acharem que roubar é normal, até porque todos eles têm uma vida arrebentada. O pai morreu assaltando o banco, a outra matou a mãe, a outra ganhou um filho e não pôde cuidar do filho. Então é uma turma que se julga por direito serem ladrões e quer provocar na sociedade essa piedade, se postando com comiseração, dizendo: eu estou sozinho, eu sou órfão, eu fui estuprado, eu fui violentado, então eu tenho direito de ser mau. Eu sou roubado no Brasil, então eu posso roubar também. Eu sou injustiçado, eu posso injustiçar também. Inclusive essa música que nós hoje de manhã até cantamos, a música que aparece no meio do filme, não é a música de abertura, mas é a música que tem a ver com o movimento fascista de Benito Mussolini, quando os fascistas tentavam impor na cabeça do povo justamente um sentimento tal, que eram miseráveis, que não podiam reagir, e aí a força contra o nazismo, e o comunismo, e o socialismo, que é tudo a mesma coisa, farinha do mesmo saco, a força se levantou e começou a dizer: nós vamos lutar contra, adeus querida, se eu morrer, foi por uma causa boa. A verdade é que o diabo ele quer fazer com que as pessoas achem que o mal é o bem, e o bem é o mal. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Crônicas capítulo 4, versículo 4, diz assim, vamos ler juntos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vamos ler juntos? Nos quais o Deus deste século, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória. O que ele fez? Cauterizou a mente. Então tem muita gente vivendo uma porcaria de vida, tem muita gente não vivendo como águia, como Deus planejou, mas não estão vendo que são minhocas, se olham no espelho e se acham, porque o Deus desse século, que é o diabo, ele cegou o entendimento. Tem moças, rapazes, homens e mulheres com a cabeça cheia de calo, de tanto dar cabeçada em porta fechada, mas não veem o quão babacas estão sendo, cometendo os mesmos erros, porque o Deus desse século cegou o entendimento. A pessoa está fazendo o pior, mas está achando que é bom. Inclusive no filme, alguns funcionários da Casa da Moeda se tornam aliados, e a sociedade fica com pena dos bandidos. Eles conseguem gerar essa cauterização da consciência, essa cauterização da mente. Mas para encerrar, não vou falar tudo, nem vou mostrar nada do filme para não atrapalhar, mas a verdade é o seguinte, nós vamos cear agora. A questão maior é o seguinte: João escreveu: jovens,
Eu vos escrevo porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Juventude, vocês têm garra. Mas e os mais velhos? Também são jovens, porque quem se envolve com Deus se renova a cada dia. Então somos fortes e vamos vencer o maligno. Venceremos o maligno. A questão é, como vencer? Eu queria te dizer que tem alguém que quer a sua caveira, e que não são bandidos do Rio, nem bandidos do Planalto. Tem alguém pior do que os bandidos do Planalto. Você diz, pastor, é impossível. Você diz, pastor, gente pior do que os bandidos do Planalto? Não estou generalizando, mas quase generalizo. Ouso quase generalizar. Que tem gente pior. Tem o diabo e os seus anjos, e seus astecas, e seus súditos. Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7, diz como vencer. E é aí que eu quero chegar. E nós vamos vencer. O live está aí, a igreja está aí, os ministérios voltaram a funcionar. Vamos para a rua, vamos continuar lutando. E nós vamos tomar a ceia agora. E a ceia será justamente para reforçar o nosso vigor, lembrando da cruz de Cristo. Porque Tiago capítulo 4 diz assim, vamos ler juntos, verso 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilha diante de Deus. Sê de Deus. E resisti ao diabo. Quando Deus diz que resistindo ele sai, é porque resistindo ele sai. Então não entregue os pontos. Não entre no joguinho dessa comiseração do que te disseram, de ideologias erradas e falsas. Não entre nesse joguinho. Você tem valor. E ao lado de Deus você é mais que vencedor, por aquele que nos amou. O diabo existe, o diabo é mau, e ele quer principalmente os valentes. Mas nós venceremos o nome de Jesus. Amém. Amém.